Aula número 6 do módulo 3, encerrando a batida com Platão. Platão, Aristóteles de Atenas, não te esquece. Então a gente já falou aqui sobre Platão, a gente já falou sobre uma série de coisas. A gente já falou sobre a vida e a obra de Platão, a gente já trabalhou a questão toda da metafísica, os dois planos do ser, a questão do idealismo, os entes matemáticos, o mundo das ideias, o superurânio, etc. A gente já falou sobre conhecimento, a dialética, o amor, a opinião, a ciência, a epistemologia, né? A arte, a amizade. A gente já falou sobre o homem, sobre um forte dualismo psicofísico, né? O corpo como prisão, cárcere, túmulo da alma, né? O que gera duas aporias, a fuga do corpo e a fuga do mundo, né? A gente já falou também do Estado, sobre a República Politeia, sobre a ideia da correspondência que deve existir entre as partes da alma e as classes em um Estado, a construção do Estado baseado no conceito de justiça, que é uma visão extremamente idealizada, assim como tudo em Platão é bastante idealizado, a questão das leis, as formas de governo, etc. Por último, agora nós falamos sobre o mito da caverna, também alguns vão preferir chamar de alegoria da caverna, que é o centro, no centro da obra República Politeia. Eu escrevi República. A República encontra-se o mito da caverna. Eu busquei uma iconografia, existem várias na internet, mas eu achei essa clássica bem interessante. O mito da caverna, basicamente, vou contar ele para vocês, nem quis escrever, é muito tranquilo. Então Platão dizia assim, imaginemos que homens desde sempre estão presos no fundo de uma caverna, acorrentados, de forma que só possam olhar, tenham o seu rosto forçadamente virado para o fundo da caverna. Então eles só podem enxergar o fundo da caverna. Aí, tal, quando a gente conta isso na escola, as crianças perguntam assim, tá, mas eles nasceram onde? Quem são seus pais? Como? É um mito, eles não precisam nem ter nascido, eles estão lá desde sempre, ok? Então, imaginemos homens que estão desde sempre presos, com o rosto voltado para o fundo da caverna. Isso permite que eles enxerguem apenas o fundo, o que estiver projetado, ou o fundo dessa caverna. E aí ele diz assim, imaginemos ainda que na entrada da caverna tem uma luz, tanto faz se é a luz do sol ou a luz de uma fogueira, e que entre essa fonte de luz e o fundo da caverna, outros homens maus, que estão ali para enganar aqueles que estão acorrentados, colocam entre a luz e o fundo objetos para que sua sombra seja projetada no fundo da caverna. Tá? Eventualmente esses homens cochicham e conversam. Tudo que os caras que estão acorrentados percebem, ou veem, ou conhecem, são aquelas sombras e eventuais sons ou cochichos, talvez até não inteligíveis, alguns sons emitidos por aqueles homens. Bom, para esses caras que estão presos no fundo da caverna, o que existe? Só existem as sombras, né? E Platão ainda dirá assim, algumas dessas sombras eles vão ter medo, outras vão lhe despertar alegria, prazer, regozijo, tesão, euforia, né? Vão provocar, eles vão ficar extasiados. Algumas dessas sombras eles vão dar nome, algumas dessas sombras eles vão prestar culto. Porque para eles que estão presos no fundo dessa caverna, tudo que existe são essas sombras. Tranquilo? Platão ainda vai dizer assim, imaginemos que, em algum dado momento, um desses homens produza um instrumento, uma ferramenta qualquer, e se solte dos grilhões, das correntes que o prendem, e sai a caverna fora. Bom, Platão vai dizer na saída, ele vai olhar e sua visão vai ficar ofuscada pela luz, porque ele estava no escuro, né? Mas mesmo assim ele não vai parar, ele vai seguir, ele não vai entender o jeito que está acontecendo, e vai sair caverna fora. Daqui a pouco ele vai olhar e a sua visão vai acostumar com a luz e ele vai entender o que aconteceu, que aqueles homens estão projetando sombras, e vai sair mundo afora, e vai ver o sol, as montanhas, o mar, as nuvens, a floresta, etc. E vai entender que aquelas sombras eram só sombras, que aquilo não é a realidade, não é o que existe. Bom, em determinado momento, este homem que fugiu da caverna, Platão pergunta, né, se ele voltar e contar para os outros, olha, o que existe não são as sombras, é tudo diferente, isso aqui é uma armação para enganar vocês. Platão ainda diz, o que os outros caras que ainda estão ali desde sempre presos iriam achar? E Platão mesmo responde, olha, eles iam achar que esse cara é louco, talvez fossem bater nele e eventualmente até matá-lo, né? Por quê? Porque não faz o menor sentido. Bom, esse é o mito da caverna, ok? A teoria desse mito da caverna
ela perpassa toda a filosofia do Platão nesses diferentes elementos sobre a concepção de homem, sobre a questão do estado do conhecimento, a amizade, o amor, tudo, mundo das ideias, hiperurânio, tudo isso tem a ver com esse mito da caverna. Ele é central porque ele exemplifica uma série de coisas. Então eu vou explicar ela para vocês com mais calma. Essa alegoria pode ser interpretada em pelo menos 4 níveis. Então, no nível ontológico, no que diz respeito ao nível do ser, em nível gnosiológico, conhecimento, em nível místico, teológico, religioso, e em nível político, ok? A gente vai vendo cada um desses níveis. Então, no nível ontológico, que diz respeito ao ser, né? Essa alegoria traduz os graus em que se divide a realidade, isso é, os gêneros do ser sensível e suprassensível, com as suas subdivisões. As sombras, e aí eu volto para cá, ó, as sombras representam aquilo que eu capto com os sentidos. Quem sou eu? Eu sou o cara que está preso. Todos nós somos o cara que está acorrentado. Estamos acorrentados, presos a este corpo que é a nossa prisão. Então, com este corpo, nós só podemos ver as sombras. Ele me acorrenta. Então, as sombras representam as aparências sensíveis das coisas. As coisas verdadeiras são os objetos, os modelos das sombras. O que realmente existe não são as sombras, são aqueles objetos cuja projeção cria as sombras, que representam o ser verdadeiro. A luz simboliza a ideia de bem. Então a ideia de bem projeta no fundo da caverna o que realmente existe. Tá? Então, em termos ontológicos de existência, e Platão está questionando essa realidade toda aqui, assim, está dizendo, isso aqui não existe. Ele é o primeiro cara que vai dizer assim, ó, tá vendo tudo que tu está percebendo com os sentidos? Tô. Isso é sombra, isso não existe. Não existe ser nisso. É uma projeção. O que existe são os modelos dos quais se projeta a sombra. Por que nós só vemos a sombra? Porque nós estamos presos, acorrentados neste corpo. Os grilhões que prendem. Quem eu sou? Eu sou a minha alma, não sou o meu corpo. Eu sou a minha alma e a minha alma, estou preso neste corpo. E este corpo, estou virado, né? Como se eu estivesse virado para o fundo da caverna. Este corpo só me permite ver, só me permite conhecer aquilo que chega até mim pelos sentidos. No fundo da caverna, o sensível. Tá? E existe o que realmente existe, que é o suprassensível. Tranquilo? Em nível gnosiológico, sob uma perspectiva de conhecimento. Simboliza os graus de conhecimento nas duas espécies e nos 2 graus em que essas espécies se dividem. A visão das sombras simboliza a imaginação e a visão das estátuas representa a crença. Então lembra lá, imaginação e crença, as duas coisas são doxa, opinião, né? Já a passagem das sombras para os objetos reais simboliza a dialética. Se não pegou, volta na aula em que eu estou falando do conhecimento, que eu te explico lá que conhecimento existem 2 formas. A doxa, a opinião, e a episteme. A doxa vai se dividir entre imaginação e crença. Crença, aquilo que os sentidos me trazem. Imaginação, a presença disso na minha mente sem o objeto. Né? E depois eu vou ter a episteme, onde eu contemplo a ideia de bem. Ok? E eu chego na ideia de bem através da dialética. Ok? Então, em nível gnosiológico, também esta imagem, né, coloca assim, as sombras são opinião, elas não têm verdade. Tranquilo? Bom, depois nós temos o nível místico-religioso e o nível político. Nível místico-religioso. O mito simboliza o aspecto ascético, místico e teológico do platonismo. Ok? Do platonismo. O que é ascético? Aquele que se dedica a uma vida ascética, né? A uma vida voltada para o espiritual, a uma vida, então, no ideal órfico, eu tenho que negar o corpo para purificar a minha alma. Por isso que se fala aqui do aspecto ascético, de purificação da alma. Místico e teológico do platonismo. A vida na dimensão dos sentidos e do sensível é a vida dentro da caverna. Assim como a vida na pura luz é a vida na dimensão do espírito. Voltar-se do sensível para o inteligível é uma libertação das algemas e a contemplação do bem e do divino. Eu já tinha dito isso para vocês, né? Então a vida dos sentidos é estar preso na caverna, que é este corpo em última análise.
né? E ignorar o que os sentidos me trazem é a dimensão do espírito, a contemplação do meio do divino. A mesma coisa que eu disse ali. Tá? Em nível político, o retorno para a caverna por parte daquele que já se libertou, que já se libertaram das algemas, por que ele volta? Ele volta para libertar os outros, para contar para os outros. Libertar talvez até nem das correntes, mas libertar da ideia de que a realidade são as sombras, né? Então, a libertação das cadeias que prendem os outros, na companhia dos quais ele já fora escravo, representa o retorno do filósofo político. Esse retorno visa o bem. Então, o filósofo governante, em alguma medida, é aquele que se aparta da sociedade, por isso a sua educação demora tanto tempo, sai da caverna, a fuga do corpo e a fuga do corpo e a fuga do mundo, né? Que na verdade é a negação do corpo e a negação do mundo. O filósofo faz isso, ele nega o corpo, nega o mundo, enxerga e volta para tentar mostrar para os outros, olha, o que existe, na verdade, é isso aqui, não é o que vocês acham que estão vendo. O que vocês pensam que existe são sombras, tá? Então, a professora Marilena Chauí, que é uma livre-docente da USP, tem vários livros muito interessantes em filosofia, foi precursora de livros, de compêndios introdutórios de filosofia no Brasil, né, como Convite à Filosofia, etc. Tá? E tem livros muito interessantes. E ela estuda Spinoza, escreve sobre democracia, e também tem livros de culinária, né? Mas tem uma análise dela que eu quero compartilhar com vocês a respeito do mito da caverna. Ela vai dizer, aqui estão os elementos que compõem o mito da caverna, ela vai dizer o que é a caverna, né? É o mundo sensível em que vivemos, é basicamente este corpo. Tudo que nos prende ao sensível é a caverna. O que é a luz, né? É o reflexo da verdadeira luz sobre o sensível, né? Lembra quando eu dizia, este átomo ele é projetado na chora, naquela massa amorfa, né? E essa projeção cria. Então, a luz faz isso. Projeta essas sombras, né? Quem são os prisioneiros? Obviamente, somos todos nós. As sombras são as coisas do mundo sensível que nós tomamos por verdadeiras. Nós achamos, eu acho que essa caneca está aqui, né? Essa caneca é uma sombra. É a projeção do conceito de caneca que existe em algum lugar. O que são os grilhões que nos prendem, né? É o nosso preconceito, a nossa confiança no sentido, né? A nossa pretensão de acharmos que conhecemos as coisas, que dominamos, que tocamos nas coisas com os nossos sentidos. Qual é o instrumento que liberta este homem que foge, que sai? A dialética é a filosofia, em última análise, é a razão, né? Mas a professora Marilena Chauí vai dizer que é a dialética. Não esquece que essa dialética, numa perspectiva platônica, ela tem a dialética ascensional e descensional, aquela que parte do sensível e vai escalando de ideia em ideia até chegar na ideia suprema de bem, e aquela na qual o bem projeta essa diferença de ser nas coisas e nos permite conhecê-la. Tá? Então o instrumento é a dialética. Quem é o cara que foge? Quem é o fujão? É o filósofo, né? O filósofo que depois deve voltar como governante, tá? A luz que vem de fora da caverna, que projeta a sombra, é o ser pleno, ou seja, o bem, tá? E o retorno à caverna, em última análise, é o diálogo filosófico. Isso na perspectiva da professora Marilena Chauí, tá? Mas de qualquer forma, analisar os diferentes itens que compõem essa alegoria, essa figura mitológica é bastante interessante. Ainda sobre a Marilena Chauí, roubartilhei, né? Peguei um pedacinho de um trecho de um livro que é atribuído a ela, né? O mito da caverna representa a dialética como movimento ascendente, né? De libertação do nosso olhar, que nos libera da cegueira para vermos a luz das ideias. Mas descreve também o retorno do prisioneiro para ensinar aos que permaneceram na caverna como sair de lá, como sair dela. Há, assim, dois movimentos. O de ascensão, eu já tinha antecipado para vocês, né? O de ascensão, dialética ascendente, que vai da imagem à crença ou opinião, dessa para a matemática, e da matemática para a intuição intelectual e ciência. O homem vai escalando de ideia em ideia até chegar à ideia do bem e do belo, tá? E o do descenso, de descida, a dialética descendente, que consiste em praticar com outros o trabalho para subir até a essência e a ideia. Aquele que contemplou as ideias no mundo inteligível desce aos que ainda não contemplaram para ensinar-lhes o caminho. Por isso, desde Meno, que é uma das obras de Platão, Platão dissera que não é possível ensinar o que são as coisas, mas apenas ensinar a procurá-las. Ok?
a gente ensina o caminho, mas cada indivíduo tem que escalar até o cume. Beleza. Então, ainda falando sobre o mito da caverna, né? Aqui uma citação da Xiaoyi, os olhos foram feitos para ver, a alma para conhecer. Então, ver não é apenas conhecer. Ver, deixa eu tirar todo mundo da jogada, ver é isso aqui, ó. É olhar para a sombra e dizer, ah tá, isso é o que existe. Conhecer, em certa medida, é desconfiar daquilo que os olhos estão vendo, é buscar algo a mais do que aquilo que os sentidos nos apresentam. Os primeiros, os olhos, né, estão destinados à luz solar, né? A segunda, né, a alma, a fulguração da ideia. A dialética é a técnica libertadora dos olhos do espírito, né, que nos permitirá conhecer. Também, por último, há uma relação entre o mito da caverna e o filme Matrix, ok? Que é uma rematerialização, uma reedição do mito da caverna sobre uma roupagem já tecnológica. Platão utilizou como um instrumento 25 séculos atrás, né? Platão utilizou luz e sombra, e foi absolutamente genial, foi o primeiro cara a questionar a realidade nesse nível. Bom, os autores do filme Matrix, né, quem escreveu o roteiro, reproduz a ideia do mito da caverna, só que não utilizando mais meramente luz e sombras, utilizando a ideia de programas de computador, da matriz, de um sistema binário e etc, tá? Vários elementos indicam que este filme ele é uma releitura do mito da caverna. Então, por exemplo, o ator principal que está sendo centralizado aí, o Keanu Reeves, né? O nome dele, da personagem ou do personagem dele é Neo, né? No sentido de ser o novo mito da caverna, né? O novo Platão, o novo filósofo, o novo cara que sai, ok? Do lado dele tem o personagem do ator Lawrence Fishburne, né? Que é o Morfeu. Morfeu é uma ave mitológica grega. E aí tem um mito sobre Morfeu que diz que ela pousava na cabeça de uma pessoa e essa pessoa entrava no estado de coma, de transe, de sono profundo e eterno. E aí essa ave defecava, fazia cocô na cabeça da pessoa e das fezes dessa ave nascia uma flor. Se essa flor fosse vermelha, a pessoa ia acordar. Se essa flor fosse azul, a pessoa ia continuar pro resto da vida naquele estado de transe ou sono. Morfeu oferece justamente para o Neo duas pílulas, uma vermelha e uma azul. E diz para ele, tu quer saber a verdade? Toma a vermelha, se eu não me engano. Tu quer continuar achando que essa caneca tá aqui? Tu toma azul e segue a tua vida e vai continuar sendo enganado. O problema é que o Neo resolve tomar a pílula vermelha e entende que tudo isso que a gente acha que existe, essa parede, eu, esse fone, essa touca, esse computador, tudo, isso nada existe. Isso tudo são a matriz, né? A Matrix, né? São programas de computador, são linhas de programação, são códigos de programação utilizados para manter a atividade cerebral enquanto a matriz se alimenta do meu corpo, que é mantido vivo por essa percepção, e eu sou enganado sistematicamente pelos sentidos. Isso também vai estar muito presente no pensamento do Descartes, quando ele vai, o cogito ergo sum, penso logo existo, será também outra releitura daquilo que está presente no mito da caverna, um questionamento sistemático e utilização da dúvida como método. Tranquilo? Então esse é o mito da caverna, um mito bastante interessante, pano para manga, coisas deliciosas. O mito da caverna é muito bom discuti-lo com pessoas interessantes e inteligentes, tomando um vinho, para quem gosta, eu não gosto de vinho, né? Tomando um chimarrão, que seja tomando um café, tomando alguma coisa, é um assunto interessante, tem pano para manga aí. Esse filme, muitos professores no ensino fundamental e médio utilizam esse filme para falar do mito da caverna. Ele é um filme bastante interessante que traz uma série de ideias que podem ser pensadas, que podem ser estabelecidas relações e assim por diante. Ok? Com isso encerramos Platão, né? Fizemos um bom apanhado de Platão e de sua filosofia, com o mito da caverna, que de alguma forma resume e centraliza as principais ideias do pensamento platônico. Tá bom? Então agora vem depois o módulo 4 com Aristóteles. Até daqui a pouco.